Eu quebrei a minha primeira empresa. E sabe o que eu descobri? Até podia ter sido, mas não foi falta de inteligência, não foi preguiça, não foi medo de perder dinheiro. Foi um padrão psicológico inconsciente que estava me travando e que 90% das pessoas têm e nem sabe. A boa notícia é que tem uma forma muito simples de resolver isso, que é um método desenvolvido por um dos maiores psicólogos do mundo, e é um método tão poderoso que esse cara ele usava para curar pessoas que tinham medo de cobra em poucas horas. E eu vou te mostrar aqui exatamente como usar esse método para destravar a tua capacidade de empreender de uma vez por todas. Meu nome é Guilherme Henke, eu sou empreendedor, investidor anjo, autor do best-seller Como Investir em Startups e tem uma abordagem para a vida que tu pode adotar que é absolutamente o traço mais importante se tu quer ser um empreendedor de sucesso. Deixa eu te contar uma história rápida. Quando eles foram filmar o Top Gun, lá em 86, reza a lenda que alguém da produção disse: puta, imagina que legal se a gente pudesse ter acesso aos porta-aviões da Marinha, aviões F-14, fazer filmagens reais ali nos navios. Né? Todo mundo riu, né? Porque como é que eles iam conseguir isso? Mas aí alguém foi lá e teve uma ideia brilhante. E se a gente simplesmente pedisse? O cara foi lá, perguntou pra Marinha e sabe o que aconteceu? A Marinha ficou feliz da vida e empolgados de participar de uma superprodução de Hollywood, inclusive viram aquilo como uma chance de promover o alistamento da Marinha, o que inclusive veio a acontecer depois que o filme foi lançado. Enfim, a Marinha emprestou os equipamentos e o Top Gun daí virou um filme completamente diferente por causa disso. Às vezes é só um pouquinho de coragem, de achar que dá, de ir atrás, de dar um jeito. Às vezes é só isso que te separa de dar aquele passo que pode transformar a tua vida. E tem um conceito que descreve muito bem esse comportamento, que é a autonomia ativa. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também vou deixar no final aqui para tu assistir depois. E aquele vídeo foi explicando bem o conceito e todas as nuances do conceito. E esse aqui vai ser um vídeo mais prático sobre o que tu tem que fazer para desenvolver a tua autonomia ativa. Virar um cara mais fazedor, mais empreendedor, mais pra frente. Mas aqui rapidinho vai um resumo do conceito. Autonomia ativa basicamente é o tempero secreto daqueles empreendedores que saem botando empresas de pé. Para eles parece fácil. Vai lá, empreende, cria uma empresa, vende ou quebra, vai de novo, cria outra, tipo um Elon Musk ou um Flávio Augusto. Né? E a gente fica ali olhando, admirando esses caras, querendo ter metade da capacidade de empreender que eles têm. Então, autonomia ativa é essa capacidade que uma pessoa tem de agir intencionalmente sobre as coisas. A pessoa ela sabe que o futuro dela é determinado por aquilo que ela faz, e não pela economia, pelo governo, pela empresa que ela trabalha. Enfim, não é determinado pelas circunstâncias externas. Então, ela vai lá e dá um jeito de se colocar no lugar que ela quer estar. Em resumo, é a crença de que tu pode moldar a tua realidade ao invés de só reagir a ela. Não é esperar as coisas acontecerem pra ti, é fazer as coisas acontecerem. É ver um problema e ao invés de reclamar ou esperar alguém resolver, tu vai lá e resolve. Deixa eu te mostrar uma imagem que explica bem a diferença de comportamento entre alguém que tem alta autonomia ativa e baixa autonomia ativa. Eu tenho ela já faz um tempinho, salva aqui no meu computador, então infelizmente eu não lembro onde é que eu peguei para poder dar os créditos corretamente, mas de um lado aqui tu tem o Bob, que tem baixa autonomia ativa, e do outro lado tu tem Alice, que tem alta autonomia ativa. Agency é o termo que eles usam no inglês, porque tu te vê como um agente, não como um paciente da tua vida. Então é por isso que tá o termo agency aí nessa imagem na tua tela. Bom, diante da mesma tarefa, cada um deles, o Bob e a Alice, eles têm respostas bem diferentes. O Bob enxerga todos os obstáculos, tudo é um problema, isso não vai funcionar porque a competição é muito forte, a estratégia não tá clara, não consigo fazer porque o meu chefe não me dá atenção, porque eu não tenho os recursos necessários, por aí. E a Alice, que tem alta autonomia ativa, ela pensa diferente. Eu vou fazer porque é importante, azar que eu não tenho os recursos, eu vou atrás igual, vou dar meu jeito, eu consigo sim superar todos esses obstáculos e, bom, na pior das hipóteses, não vai dar certo, mas eu vou ter aprendido bastante com tudo isso. Bom, aqui vem a parte boa. Muita gente acha que ou tu nasce com autonomia ativa ou nasce sem autonomia ativa e aí já desiste. Mas não é assim. Muita gente tem baixa autonomia ativa, questões evolutivas da nossa espécie. Pensa que lá atrás, quando o ser humano vivia em tribos, se tu ficasse fora daquele padrãozinho do grupo, isso podia acabar significando que tu ia ser rejeitado pelo bando. E ser rejeitado significava que provavelmente tu não iria sobreviver. Então o nosso cérebro foi treinado por milhares de anos para não se destacar muito, para seguir a manada. E se tu pensar, isso faz muito sentido evolutivo. Garantiu a sobrevivência dos nossos ancestrais lá atrás, só que hoje essa mesma característica te sabota. A boa notícia é que a autonomia ativa pode ser desenvolvida da mesma forma que a gente aprende uma língua,
ou aprende a tocar um instrumento. E não sou eu que estou dizendo isso. Tem estudos, tem vários estudos mostrando isso. E eu vou te explicar aqui exatamente como que a gente vai fazer para desenvolver a tua autonomia ativa. O problema é o seguinte, é um disclaimer aqui que eu tenho que te fazer, né? Adquirir autonomia ativa e desenvolver uma cabeça empreendedora é um processo de autodesenvolvimento. E o que mais frustra as pessoas sobre qualquer coisa relacionada a autodesenvolvimento é que leva tempo. Tu não corre uma maratona direto, e nem tu sai falando uma língua no dia seguinte que tu começou a estudar. Tu precisa de tempo, acostumando o teu corpo e o teu cérebro com aquele novo estímulo, um passinho por vez, até chegar onde tu quiser. Então, se tu tá aqui esperando que esse vídeo vai te dar uma fórmula mágica que vai transformar o teu cérebro da noite pro dia e tu vai sair empreendendo amanhã, por respeito ao teu tempo, eu já te aviso que tu não vai encontrar isso aqui. Mas agora, eu te garanto, se tu tiver vontade e estiver disposto a colocar esforço nisso, tu com certeza vai poder desenvolver a tua autonomia ativa e os teus resultados vão ser muito recompensadores, não só para criar o teu negócio, mas em todas as áreas da tua vida. Olha só, deixa eu te contar sobre um experimento famoso. 3 grupos de cachorro. Primeiro dia de treinamento, grupo 1, os cachorros recebiam choques elétricos, mas eles podiam apertar um botão com a pata para parar o choque. Grupo 2 também recebiam os choques, mas não tinha como eles pararem o choque de jeito nenhum, eles só podiam ficar ali aguentando. E tinha ainda um grupo 3 que os cachorros não recebiam choques. No dia seguinte, dia 2 do experimento, todos os cachorros foram colocados numa caixa que era dividida ao meio por uma barreira baixinha, que o cachorro podia pular por cima e ir de um lado para outro da caixa. No lado onde eles colocavam o cachorro inicialmente, o cachorro ia tomar choque. Do outro lado da caixa, não. Ou seja, para não tomar choque, era só o cachorro pular a barreirinha que dividia a caixa. E aí tinha uma luz que acendia logo antes do choque. Os cachorros do grupo 1, que tinham recebido os choques, mas que podiam parar lá no dia anterior, eles rapidinho aprenderam isso. Os cachorros do grupo 3, que não tinham tomado choque no dia anterior, também aprenderam bem rápido essa questão da luz. Quando a luz tocava, eles pulavam para o outro lado da caixa e evitavam o choque. E aí tem o grupo 2, a turma que tinha tomado choque e que não tinha nenhum jeito de parar lá no dia anterior. Desse grupo, só 1/3 dos cachorros aprendeu a pular e evitar o choque. Os outros simplesmente se conformaram que eles iam sofrer. E aí ficavam ali chorando, se encolhiam, ficavam esperando o choque e aguentando quando o choque vinha, mesmo que eles tivessem como escapar. Esses cachorros do grupo 3, eles se comportavam assim simplesmente porque eles tinham aprendido que não adiantava tentar. Isso se chama desamparo aprendido. E nós, seres humanos, a gente acaba passando por isso também. Por conta do nosso ambiente, dos estímulos que a gente recebeu ao longo da nossa vida, da nossa criação, da nossa infância, muitos de nós a gente acabou aprendendo que não adianta a gente fazer nada, que a gente é impotente, e assim a gente acabou sendo treinado para ter um grau de passividade em relação aos acontecimentos da nossa própria vida. A gente é aquele cachorrinho ali que mesmo quando dá para fugir, quando dá pra gente ir lá e fazer, quando dá pra gente ir lá e conseguir, a gente nem tenta, porque a gente foi condicionado a ter baixa autonomia ativa. E é por isso que eu entendo todo mundo que vê a atividade de empreender como uma coisa distante para si. Inclusive já foi para mim também. Mas aqui vem a parte boa. Esse experimento, ele confirma uma lógica muito simples. Talvez a gente possa condicionar alguém a ter alta autonomia ativa, certo? A gente pode sim. E o segredo para como que a gente vai se condicionar a ter autonomia ativa é muito simples e até mesmo meio óbvio. E quem decifrou como fazer isso foi um dos psicólogos mais importantes do mundo, um cientista da Universidade de Stanford chamado Albert Bandura. O Bandura, ele trabalhava muito com fobias, né? E ele desenvolveu um método para curar essas fobias. Às vezes, inclusive, ele conseguia curar uma pessoa com um tratamento que durava no máximo algumas horas. Por exemplo, ele trabalhava muito com cobras. E aí ele chamava pessoas que tinham medo de cobras pro laboratório dele e dizia, ó, tem uma cobra ali na outra sala e nós vamos entrar ali. E obviamente, a maioria das pessoas dizia, pô, tá louco? Eu não vou entrar ali. E aí ele rodava um método dele, que era um passo a passo. Ele começava levando a pessoa para uma outra sala que tinha um vidro que deixava ela olhar para a sala onde estava a cobra de um jeito ali bem seguro. Ele deixava a pessoa se aclimatando com aquilo, olhando para a cobra. Aí depois ele abria a porta da sala da cobra e deixava a pessoa parada ali, olhando para dentro, olhando para a cobra, mas sem entrar na sala. Deixava ela ali um tempo ali, se aclimatando, se acostumando com aquilo. E ele ia assim aos poucos avançando até que depois de vários micro passinhos da pessoa se aproximando, se acostumando, se acostumando, até que enfim ela colocava uma luva de couro e tocava a cobra. E aí, quando ela tocava a cobra, eu imagino que não deveria ser uma cobra realmente perigosa, ficava tudo bem. E mais do que isso, aconteciam umas coisas muito loucas. As pessoas curtiam aquilo, seguravam a cobra, olhavam admiradas para aquele bicho e diziam coisas do tipo, nossa, olha só como ela é linda. O mais louco sobre esse experimento é que essas pessoas acabaram tendo menos ansiedade em relação a outras coisas na vida delas também. Ficaram mais resilientes, persistentes, confortáveis com falhar,
Mas, ó, não te preocupa. Eu não tô dizendo aqui que pra tu ser um empreendedor, tu precisa pegar uma cobra no colo. A chave aqui tá no processo. O Bandura chamou esse processo de Guided Mastery. Quem traduziu o trabalho dele para português traduziu como domínio guiado. E as pessoas que passaram por esse processo de domínio guiado ali com as cobras, não funcionou só com o medo delas em relação às cobras. Elas experimentaram algumas sensações bem interessantes. Era como se elas tivessem desenvolvido uma nova confiança para a vida que antes elas não tinham. O Bandura chamou essa nova confiança de autoeficácia. E esse se tornou o conceito mais famoso aí do trabalho todo dele, dá um Google que tu vai perceber. A autoeficácia é a crença profunda de que tu é capaz sim de influenciar os resultados da tua vida. Ó, qualquer semelhança com a autonomia ativa não é mera coincidência. Ela é diferente de autoestima ou de tu ter uma confiança generalizada sobre as coisas. A autoeficácia ela é baseada em prática, baseada em experiências. Basicamente, o que o Bandura fez foi documentar e validar cientificamente o que a gente já tinha visto acontecer muitas e muitas vezes, de pegar uma pessoa que era insegura em relação a algo, que não sabia que conseguia fazer, e fazer ela passar por uma série de pequenos passos, como se fossem pequenos sucessos, e ir transformando aquele medo que a pessoa tinha em familiaridade. A lógica desse processo todo ela está relacionada com a forma que o cérebro humano funciona. O nosso cérebro ele é uma máquina cibernética. Isso basicamente significa que ele funciona por mecanismos de percepção, ação, feedback, ou seja, perceber o resultado daquela ação, e com base nisso ele aprende e ajusta o próprio comportamento. É assim que a gente aprende qualquer coisa e a autoeficácia nasce exatamente daí. Tu age, recebe feedback positivo, interpreta isso como uma evidência de que tu é capaz e assim por diante. E quanto mais desses ciclos tu completa, mais forte fica essa crença na tua própria capacidade. Então, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui é treinar o cérebro por meio de ciclos de feedback, que não é muito diferente de como a gente faz para adestrar animais, por exemplo. Com a diferença de que, em humanos, o elemento que realmente importa é a interpretação cognitiva do resultado, e não só aquela associação automática como é, por exemplo, quando a gente treina cachorros. Então, é importante que tu entenda isso aqui. O processo do domínio guiado não é só aquela história de quebra um problema difícil em várias tarefas menores, como a gente vê as pessoas dizendo por aí. Tem a ver com treinar o cérebro com a sensação de realização, de ser capaz, de ir lá executar com sucesso. É um processo de treinamento para o teu cérebro e não uma ferramenta de produtividade. A gente chega até a autoeficácia agindo. Ela é um treino prático e não teórico. Quando tu vai lá e faz algo difícil e consegue, o teu cérebro vai lá e registra. Ó, eu posso, eu dou conta. Então, a ideia central de todo esse processo é experiências bem-sucedidas, estruturadas e incrementais. A pessoa supera o medo, aprende fazendo, começa a acreditar no próprio poder. O Bandura mostrou que quando tu aumenta a tua autoeficácia, tu age mais rápido, persiste mais, se assusta menos, aprende mais, tu passa a interpretar os fracassos não como julgamento, te julgando, te penalizando, mas sim como dados, informações e aprendizado. E o principal, gera autonomia ativa. Tu te vê como um agente e não mais como um paciente, como alguém que age e não como alguém que é vítima, que é das circunstâncias, um alvo passivo ali do mundo. Então aqui a gente chega na parte mais importante. Quanto maior a tua autoeficácia, maior a tua autonomia ativa. Quanto mais tu tem autonomia ativa, mais tu age. E aí, tu ou tem resultados, ou aprende com os erros, e isso, por sua vez, aumenta a tua autoeficácia, e aí tu entra nesse processo todo que vai se retroalimentando. O resultado disso é que a chave toda do segredinho de como se tornar mais fazedor, mais empreendedor, é como é que a gente dá a ignição para essa reação em cadeia. É como que nós vamos forçar o início desse círculo virtuoso. Porque depois ele acontece ali naturalmente, se retroalimentando, mas a gente tem que dar o início. Vamos lá então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai dar o início para esse ciclo virtuoso? O modelo do domínio guiado é usado por empreendedores, por psicólogos e até pela NASA. E a receita é sempre a mesma. A gente quebra um objetivo grande em passos absurdamente simples. A gente executa a primeira microação hoje, não importa o quão ridículo pareça. Vai lá e registra a vitória. Anota lá, eu fiz. O cérebro ele precisa ver métricas, precisa ver dados. Aí a gente aumenta um pouquinho a dificuldade amanhã e continua até o hábito se tornar meio automático. Desafios graduais, somando a pequenas vitórias progressivas, somado a reforço correto. Na prática aqui, como é que tu pode fazer? Bom, faz os teus primeiros desafios ali com o apoio de alguém mais experiente. Abre o jogo, explica o que tu quer, pede ajuda ali para os primeiros passos. Depois, executa as ações que tu precisa no formato de exercícios graduais, incrementais, com dificuldade crescente, validação de ideias, protótipos simples, etc. De repente, faz o seguinte, no primeiro dia, define um objetivo de
30 dias. Sei lá, depois de 30 dias tu vai querer estar com uma landing page montada, com uma ideia validada, com um vídeo pro YouTube gravado. Aí nesse primeiro dia, tu vai só escrever esse objetivo. No segundo dia, tu vai definir microações muito fáceis para fazer no dia seguinte. Aí tu vai abrir o documento, clicar em criar projeto, escrever uma frase, só isso mesmo. Tu vai só definir o que tu vai fazer no dia seguinte. E aí, no próximo dia, tu executa essas microações que tu definiu no dia anterior. E aí tu vai sendo bem sucedido nessas tarefas. E assim o teu cérebro vai registrando esses pequenos sucessos e vai dizer, viu só, eu consigo, e nem foi tão difícil. E aí depois tu vai definir novas microações, uns 10% a mais de dificuldade, mandar um WhatsApp para alguém, pedir uma call para tirar dúvidas sobre o setor tal, e assim tu vai indo. E aí, o que está acontecendo é que tu está fazendo o mesmo processo da cobra, desenvolvendo a tua autoeficácia em relação a empreender, aquela confiança, né, de que tu consegue tomar ações, achar os caminhos, não depender de ninguém. E aí a tua sensação de competência em relação a isso vai crescer e tu vai te tornar um indivíduo de maior autonomia ativa. A autonomia ativa, ela não nasce de reflexões, ela nasce de evidências internas acumuladas. E se o teu objetivo é se tornar alguém com mais autonomia ativa, com uma maior mentalidade empreendedora, tu vai seguir essa ideia de desafios graduais até que tu consiga dar o start na tua espiral de crescimento que a gente falou antes aqui. Quanto mais tu faz, melhor tu fica. Quanto melhor tu fica, mais tu acredita que pode fazer. Quanto mais tu acredita, mais tu faz. E assim por diante, até que isso acabe virando esse ciclo autorreforçado. O Bandura, ele fala que esse processo aí do domínio guiado é a forma mais poderosa de chegar na autoeficácia, mas ele também oferece 3 outros processos que também ajudam. O segundo processo, depois do domínio guiado, ele se chama modelagem, que é quando tu observa alguém, tu considera igual a ti, tendo sucesso. E daí o teu cérebro diz, pô, se ele pode, eu também posso. A minha dica aqui seria te conectar com alguém que está alguns passos na tua frente, não aqueles empreendedores inatingíveis. Participa de ambientes com pessoas fazendo o que tu quer fazer, startups, criadores de conteúdo, esportistas, se for esse teu objetivo. Tu pode também abrir o teu aplicativo de notas aí do teu celular e escreve o nome daqueles teus amigos que têm uma cabeça mais empreendedora, que estão sempre se mexendo, sempre fazendo alguma coisa nova. E aí tu te compromete a conviver mais com os nomes que estão nessa lista. Paga um almoço para aquele teu amigo que empreendeu, enfim. É assim que o processo de modelagem ele acontece. Tu vai te livrando de pessoas de pensamento pequeno e vai te cercando de pessoas que te inspiram. Olha, graças a Deus, eu tenho um portfólio de amizades maravilhoso, mas eu conheço gente que fez uma limpa no seu círculo social e disse que realmente o efeito de fazer isso é bastante grande. O terceiro processo que o Bandura sugere é a persuasão social, que é quando alguém te diz que tu consegue e te mostra por quê. Não é um elogio vazio, é uma opinião dessa pessoa baseada em evidências. Então, para levar isso aqui a cabo, tu pode buscar mentores que apontem o que tu já faz bem, quais são as tuas qualidades, pessoas que acreditam em ti e que te dão aquele feedback claro de quais são os teus pontos fortes. Pode ser alguém próximo, teus pais, tua namorada, namorado, um amigo, alguém que sempre que tu conversar sobre o assunto, ela valide a crença na tua capacidade. E obviamente é importante também tu passar a evitar ambientes que jogam contra a tua autonomia ativa. Pessoas que dizem que isso é muito difícil, que não é pra ti, enfim, fica longe aí dessa turma. Por último, o quarto processo do Bandura, ele chama de estados psicológicos. Basicamente, é tu aprender a interpretar os teus sinais e dar o significado que tu quiser pra ele. Por exemplo, se tu tá com os batimentos acelerados por conta de alguma coisa, sei lá, vai falar em público, tu pode interpretar isso como uma ansiedade, que seria a interpretação de baixa autonomia ativa, ou como uma ativação do teu corpo para ação, né? Como se fosse o teu corpo se preparando para uma missão, que seria a interpretação de alta autonomia ativa. Tu não vai pensar, puta, tô ansioso, não vou conseguir, vai dar errado. Tu vai fazer o que o Bandura e outros psicólogos também chamam de reappraisal, ou reinterpretação. Meu coração acelera porque o meu corpo tá me dando energia. Esse frio na barriga é o meu sistema de performance sendo ativado. Isso significa que eu tô crescendo, não que eu tô em perigo. É natural que eu sinta medo porque eu tô sendo corajoso e tô tomando a iniciativa. Então, tu vai fazer essa reinterpretação da emoção e vai mudar o significado que aquela sensação tem pra ti. E significado é tudo pro cérebro, porque tu vai agir e isso vai ensinar o teu cérebro que quando tu sente um frio na barriga, ainda assim tu vai lá, faz e tem resultado. Em resumo, o que tu precisa é criar pequenas vitórias, se expor a modelos reais, receber reforço certo e interpretar sensações de forma produtiva. Eu duvido que depois de rodar o protocolo do Bandura por um tempo, tu não te sinta muito mais capaz de tomar o controle da tua própria vida. Ó, se até o cara que tinha medo de cobra conseguiu, então tu consegue também. Para finalizar, eu vou te mostrar um post do Tim Denning, que é um empreendedor que fala bastante aí sobre autonomia ativa nas redes. Eu deixei o link pro perfil dele na descrição. Ele postou o
seguinte: acho que a gente não fala o suficiente sobre como errando e aprendendo é o jeito que a gente consegue tudo o que a gente quer na nossa vida. Dane-se ficar pensando excessivamente, dane-se ficar procrastinando com livros, dane-se ficar assistindo cursos. Só parte do pressuposto que tu já sabe o suficiente e começa. Começa fazendo a menor ação possível. Conseguir o que tu quer não é complicado, mas tu precisa estar em movimento, tu precisa estar construindo a tua inércia. Do contrário, nada acontece e tu desperdiça anos da tua vida sentindo um arrependimento profundo. O caminho para o teu objetivo é claro, tu só tá com medo e incerteza. E isso é normal. Mas não usa isso como desculpa. Usa como motivação grátis. Ninguém pode dizer que não nasceu empreendedor e por isso empreender não é para mim, etc. Todo mundo pode chegar lá e o Bandura mostra isso. Que qualquer um pode desenvolver autonomia ativa. Porque ter uma mentalidade empreendedora não é criar uma empresa, abrir um CNPJ, é ter aquela confiança de que tu pode moldar o mundo e criar a vida que tu quer pra ti. E todos os aspectos da tua vida melhoram muito quando tu cria essa confiança. E é por isso que eu digo que a melhor coisa que eu posso fazer por ti, e é o motivo pelo qual eu criei esse canal, que tá aqui ainda no comecinho, é te ajudar a ser mais empreendedor na tua vida, mesmo que tu nem abra uma empresa. Porque se tu tiver uma cabeça mais empreendedora, tu vai ter mais sucesso em qualquer coisa que tu for fazer. E aí, cara, se tu achou que esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, me deixa um like, que é muito importante, me ajuda muito. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir isso. E se tu quer desenvolver a tua mentalidade empreendedora, te inscreve e ativa o sino aí para não perder os próximos vídeos que eu postar. E se esse tema aqui da autonomia ativa te interessa, tá aqui na tela o meu vídeo completo sobre autonomia ativa, que complementa muito bem o que a gente falou aqui agora. Então não perde esse, porque esse foi o vídeo que mais bombou até agora no meu canal, tá? E deixando a modéstia aqui um pouquinho de lado, o vídeo ficou muito bom mesmo. Então assiste aí, vai, clica logo aí. Valeu!